Olá, meus amores. Aqui estamos nós para mais uma aula. Lembrando que meu nome é Francine e hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre alguns conteúdos do Enem, já que a prova está tão próxima, né, de ocorrer. A Protalita explicou na aula passada um pouquinho sobre linguagem verbal e a linguagem não verbal, né? Então nós vamos recapitular um pouquinho sobre esse conteúdo. Olha só, a Protalita falou que a linguagem verbal é aquela emitida por meio de palavras escritas ou faladas, né? Ou seja, a língua verbalizada. Como ocorre, deixa eu puxar aqui minha cara para cima para eu ver como ocorre nos seguintes casos. Aí tem como exemplo, né? Notícias, cartas, jornais, entre outros. Então, no caso, a linguagem verbal ela pode ser dividida, né, subclassificada como escrita ou falada. Isso aqui que eu estou falando para vocês é uma linguagem verbal. E o que eu estou apresentando para vocês no slide é uma linguagem verbal escrita. E tem também a linguagem não verbal, que utiliza de signos visuais para ser efetivada, como ocorre, por exemplo, nas placas de sinalização, semáforo, pode ser também fotografia, pode ser um desenho, pode ser uma imagem de uma pintura ou uma pintura em si, pode também ser uma escultura. Então, olha só, vamos, vamos fixar essa ideia aqui, tá? Esse conteúdo aqui. A linguagem verbal é aquela falada ou escrita, e a linguagem não verbal é aquela que também emite uma comunicação, só que, diferentemente de ser escrita ou falada, ela é por meio de signos visuais, né? É pela visualização. Mas ela emite, sim, uma comunicação. Um exemplo aqui, né? Protalita tinha falado sobre placas de sinalização. Quando, para quem dirige aí, né? Quando o sinal está no vermelho, não tem nada falando ali, não tem algo escrito, não tem alguém que assopra no nosso ouvido, né? E nós sabemos automaticamente que o vermelho significa para parar, né? Então a mensagem que ele manda no sinal vermelho é que nós devemos parar. O sinal amarelo, ele emite uma comunicação, a mensagem que é hora de você ficar atento, porque logo logo vai abrir o verde, não é isso? E o verde é justamente para você seguir direção. Então, no caso, não tem nada escrito ali, é apenas uma visualização que você, né, que você olha, que você enxerga e automaticamente você recebe, entende a comunicação da qual, né, ele quis passar. Continuando. Trouxe aqui para vocês um exemplozinho bem legal. Porque assim, ó, gente, a linguagem, por exemplo, nesse exemplo aqui, se a gente for observar, ele é constituído tanto da linguagem verbal quanto da linguagem não verbal. Concordam? A linguagem verbal é essa parte do o balão, né, do pensamento da moça, que está assim, tomara que hoje, depois da aula, ele me convide para jantar. Essa é a parte verbal que há nesse texto em si, né? E tem também a linguagem não verbal que está nesse texto, que é a imagem dela por si só. Né? A expressão facial dela de estar olhando para o lado, de estar segurando um caderno, de estar assim, né, numa expectativa. Tudo isso também emite mensagens para a gente, né? Para quem está olhando, a gente consegue compreender algumas mensagens, captar algumas mensagens que ela está tentando passar para a gente. Então, nesse exemplo em específico, existe as duas, né? As duas linguagens, tanto a verbal quanto a não verbal. Então, por isso ela é conhecida como linguagem mista. A linguagem que há nessa imagem é uma linguagem mista. Por que é uma linguagem mista? Porque há a presença tanto da linguagem verbal quanto da linguagem não verbal. Então, aí tem uma perguntinha do lado que fala assim, né? Qual tipo de linguagem utilizada na figura ao lado? É só a linguagem verbal? Não, não é só a linguagem verbal. Por quê? Porque tem a imagem específica, né? Tem a verbal, que é o balão, mas não é só linguagem verbal. É só linguagem não verbal? Não, também não é só linguagem não verbal. Por que não é linguagem não verbal? Somente linguagem não verbal? Porque tem a parte também da escrita, não é só a imagem. A imagem também é constituída também por algo escrito. Linguagem mista. Sim. Por que é linguagem mista? Porque há a presença dos dois, tanto da verbal quanto da não verbal. E tem também em relação à linguagem conotativa. A linguagem conotativa é o sentido figurado, né? Linguagem denotativa é o sentido real e a conotativa é o sentido figurado.
Então, vocês conseguem ver algo de sentido figurado nessa fala dela? Não, então não há linguagem conotativa. A melhor opção que há, né, nessa perguntinha, nessas questões, é a linguagem mista, porque a imagem em si não é somente linguagem verbal, não é também somente linguagem não verbal, é a mistura dos dois. Tem um pouquinho da mista, tem um pouquinho da linguagem verbal e tem um pouquinho também da linguagem não verbal, certo? Mamão com açúcar, né? Eu sei, tá muito facinho. Ó, deixa eu fazer uma pausa aqui rapidinho antes de dar continuidade nos exemplos, né? Eu não sei como tá o coraçãozinho de vocês em relação à prova do Enem. Eu não sei se vocês estão preocupados, se vocês estão aflitos em relação à prova do Enem. Mas eu sei o seguinte, simples fato de vocês estarem assistindo às aulas, estarem acompanhando, né, a explicação dos conteúdos, já denota um diferencial muito grande em relação aos outros concorrentes, né? Então, assim, não fiquem preocupados. Porque se você está fazendo sua parte de assistir às aulas, de prestar atenção na explicação, de participar nas aulas síncronas, né, de você, tanto nas aulas síncronas quanto nas aulas assíncronas, fazer anotação, né, se sentir dúvida, pergunte. Sábado a gente vai ter um encontro às 10h30 da manhã, no qual vocês poderão trazer dúvidas para a gente explicar. Eu e a Protalita vamos estar disponíveis para explicar a vocês alguma dúvida que tenha sobre esse assunto, sobre assuntos passados, ou qualquer outro assunto que seja pertinente à língua portuguesa. Então, se vocês estiverem participativos, forem participativos, assistirem às aulas, fazerem anotações, né, prestar atenção no jeitinho, é um diferencial muito grande que muitos outros não vão estar tendo. Então, assim, ó, acalma o coraçãozinho, confia que vai dar tudo certo, viu? Não fiquem preocupados com isso. Vamos continuar. Eu trouxe um exemplo agora para os meninos sobre o jogo de futebol. Porque eu também gosto de jogo de futebol. Eu assisto, não entendo muita coisa, não, mas eu assisto porque eu gosto, eu sou cri e assisto mesmo. Olha só, a pergunta é: quando assistimos um jogo de futebol, as linguagens verbal e não verbal estão envolvidas, ou seja, na partida de futebol há esses dois tipos de linguagem, a linguagem mista, que no caso é a linguagem verbal e a linguagem não verbal, estão envolvidas durante a partida do jogo. Qual delas abaixo representa a linguagem verbal usada nas partidas de futebol? Ou seja, verbalizada, né? Falada. Ou então escrita, né? Mas no caso, como é uma partida de futebol, ela vai estar verbalizada. Aí tem, por exemplo, a bandeira de impedimento. Então, Tia Fran não entende muito de jogo, mas sabe que a bandeira de impedimento quem levanta é o juiz auxiliar, né? Aquele juiz que fica nos cantinhos assim do campo. Quando ele vê que está sendo impedimento, ele levanta a bandeira, né? Avisando justamente ao juiz principal que a posição do jogador estava errada. Então, no caso, foi impedimento. Então, ele não precisou falar nada, ele só levanta a bandeira. O fato dele levantar a bandeira já diz muita coisa. O juiz principal já entende perfeitamente impedimento. E ali, se houve um gol, ele anula imediatamente, não é assim? É, porque eu vejo. Segundo, cartão vermelho e amarelo. Gente, quando o juiz pega aquele bendito cartão vermelho e amarelo e dá no jogador, ali também ele não precisa falar nada. Só o fato dele estar colocando um cartão vermelho já acabou o jogo para você, expulso. Não é isso? E o amarelo é a advertência, mas se tiver 2 amarelos, eu sei que na próxima partida parece que não joga. Eu acho que é assim. Então, no caso, o juiz não precisa falar nada. Ele só mesmo levanta os cartões, né? Tanto o amarelo quanto o vermelho, e por si só já diz muita coisa. Aí tem um terceiro. Peraí, deixa eu colocar meu óculos aqui, senão eu não enxergo. Tô limpando aqui, tá uma mancha, ó. Aí tem um terceiro, que no caso é um locutor de futebol. Aí já disse que ele precisa falar para que nós possamos entender a narração do jogo, né? Locutor de futebol, Galvão Bueno, ele narra o jogo, certo? E ele utiliza a linguagem verbal, né? Ele o tempo todo tá ali narrando, conversando, falando, marca negra do leite, mais do que eu, porque eu converso bastante também. Então ele usa, né, a voz falada, a linguagem verbal. E o apito do juiz. O apito do juiz eu também sei que serve para apontar uma falta, início da partida, término da partida, escanteio, não é isso? Então, no caso, o juiz não precisa falar muita coisa não, porque o apito por si só já mostra início de jogo, término de jogo. Então, a parte, né, da parte abaixo aí, que representa a linguagem verbal usadas na partida de futebol, é o locutor de futebol, porque ele fala, né, ele está ali falando, verbalizando a narração do jogo, certo?
Certo. Muito fácil, né, gente? Ai, sério, na moral, muito fácil esses negócios. Vamos praticar? Vocês sabem que a Protalita é responsável pela parte de explicar o conteúdo. Ela explica o conteúdo que é uma beleza. E tia Fran fica mais na parte prática, né? Que traz questões, traz uma coisinha aqui, uma coisinha ali, para explicar para vocês, né? Mostra o diferencial de por que essa questão tá certa, porque isso aqui não. Por que essa alternativa tá certa, por que essa alternativa não está certa. Então vamos praticar. Trouxe para vocês 3 exemplos bonitinhos de linguagem verbal e linguagem não verbal. Esse primeiro cartoon aí, ó, se fosse para classificar, qual seria a classificação? Linguagem verbal, linguagem não verbal ou linguagem mista? Vocês acham que seria o quê? Dá tempo? Tempo! Ah, eu sei, você respondeu linguagem mista, né? Eu sei, você respondeu linguagem mista, assim espero, né? Por que é linguagem mista? Justifica para mim por que é linguagem mista. Sim, isso mesmo, porque há elementos da linguagem verbal e há elementos da linguagem não verbal. Quais são os elementos da linguagem verbal, meu povo? As falas do passarinho, não é? As falas do passarinho, que é o pensamento dele, é a construção, é a parte da linguagem verbal. E qual é a parte, quais são os elementos que constituem a linguagem não verbal desse cartoon? Isso mesmo, é a imagem do passarinho, todo o contexto que está tendo aí dele, do passarinho, com essa bola aí, que a gente ainda não sabe o que é, mas a gente vai entender rapidinho aqui. Vai, deixa eu ler. Vida de passarinho, caulos. Ele tá caminhando, aí ele vê uma pedra, né? No meio do caminho dele tinha uma pedra. Aí ele pensa, uau, uma pedra no meio do caminho. Aí ele para diante a pedra e pergunta, né? E agora? Tipo, o que eu vou fazer, já que tem uma pedra no meio do caminho? Aí ele volta um pouquinho para pegar impulso, né? E fala assim, se eu tivesse talento, faria um belo poema. Aí ele corre, pega impulso, mas aí ele pula. Sou apenas um passarinho prático. Pronto. Desse cartoon aqui, nós vamos ver duas coisas aqui interessantes. Primeira, uma pedra no meio do caminho. Isso lembra algo para vocês? Uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Isso remete a alguma informação para vocês? Segundo o quadrinho ali, lá embaixo, fala: se eu tivesse talento, faria um belo poema. Poema. E aí? Lembrou mais alguma coisa para vocês? Pois é, lembra do poema de Carlos Drummond de Andrade, né? Vamos para as questões. Já interpretamos a imagem, já interpretamos o texto. Vamos agora para a questão. Sobre o cartoon de Caulos. Eu acho tão bonitinho Caulos, me lembra Cebolinha, Caulos. Não é Carlos, é Caulos. Assinale a proposição correta. Vamos analisar item por item, novamente, porque esse é o nosso diferencial. Aqui a gente não fala somente, aqui a gente não explica somente qual é a alternativa certa. A gente explica qual é a alternativa certa e explica por que as outras alternativas não estão certas. Quero que você entenda a questão por inteira, toda, né? O que está certo, o que não está certo, o que devia ter sido feito. Vamos lá. Aí, primeiro item. Ai, meu olho está coçando. Primeiro item. Fala assim. A linguagem verbal é desnecessária para o entendimento do texto. A linguagem verbal é desnecessária para o entendimento do texto. Vamos voltar aqui. Vocês acham que davam para entender o cartoon por si só, sem linguagem verbal, só pelas imagens? Você acha que dava para entender? Diz aí para a tia Fran. Acham? Não, né? Porque se não tivesse a linguagem verbal, a gente não entenderia, né, o pensamento dele. Por exemplo, da inferição, fala, meu Deus do céu, da intertextualidade com o texto com o poema de Carlos Drummond de Andrade. Nós não entenderíamos isso se fosse só pela imagem. Nós conseguimos entender e fazer a inferência que há uma intertextualidade com o poema de Carlos Drummond de Andrade por causa da linguagem verbal. Se não tivesse essa parte da linguagem verbal, a imagem por si só, nós não conseguiríamos entender. Então, a linguagem verbal é desnecessária para o entendimento do texto? Não. A linguagem verbal é necessária. É necessária para o entendimento do texto. Se não houvesse a linguagem verbal, nós não entenderíamos o texto. Então, ela é necessária para o entendimento do texto. Então, o item número 1 já está descartado.
Item número 2. A linguagem verbal e não verbal são necessárias para a construção dos sentidos pretendidos pelo cartunista. Tá, vamos voltar de novo para o cartoon. Nós já vimos que se não tivesse a linguagem verbal, nós não entenderíamos o cartoon. Agora a pergunta é, e se não tivesse a imagem? Se não tivesse esse desenhozinho, esses cartãozinhos aí, será que nós entenderíamos só pelo texto? Será que nós entenderíamos todo o contexto da situação? Também não. Também não. Para nós entendermos o contexto do cartoon por um todo, 100%, é necessário a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Elas se complementam nessa questão em específico. Elas se complementam, elas são importantes. Para que nós entendêssemos, para nós entender a questão como um todo, é necessário, ó, a linguagem verbal e não verbal são necessárias para a construção dos sentidos pretendidos pelo cartunista. Então, o segundo item está corretíssimo. Vamos analisar o terceiro item. O cartunista estabelece uma relação de intertextualidade com o poema No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade. O que é uma intertextualidade? Intertextualidade é quando um texto cita um outro texto já existente. Então, no caso, o cartoon, que é um texto, ele cita um outro texto, que no caso é o poema de Carlos Drummond de Andrade, o poema No Meio do Caminho. Então, no caso, ele estabelece uma relação de intertextualidade com o poema? Sim. Há uma intertextualidade, há uma citação, né? O cartunista citou um outro texto, que no caso foi o poema de Carlos Drummond de Andrade. Então, é estabelecida uma relação de intertextualidade com o poema, né? No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade. Então, o terceiro item também está, ó, corretíssimo. Então, vamos recapitular. O item 2 e o item 3 já estão certos. Vamos lá para o item 4. Fala assim: o cartoon é uma crítica ao poema de Carlos Drummond de Andrade, já que o cartunista considera o poeta pouco prático. Vamos voltar lá no bendito do cartoon. Gente, ó, essa é a dica. Ó. Você está lendo aqui a questão, volte o tempo todo para a imagem, para o texto, para o cartoon. Se for um texto que tenha como referência as perguntas, volte para o texto. Se for um cartoon, uma tirinha, volte para o cartoon, volte para a tirinha. Não tenha preguiça em relação a isso, não. A gente tem que voltar, porque é importante a gente ter certeza se realmente as alternativas estão certas ou erradas. E a gente só pode ter essa certeza voltando o tempo todo no texto principal, que nesse caso aqui é um cartão. Aí ele fala que houve uma crítica, né, ao poema de Carlos Drummond de Andrade, já que ele fala que ele é apenas um pássaro prático. E aí, vocês acham o quê? Olha, provavelmente o pássaro, quando ele viu uma pedra no meio do caminho dele, ele se lembrou que essa situação já havia ocorrido anteriormente com outra pessoa, que essa pessoa foi Carlos Drummond de Andrade. Só que para ele, Carlos Drummond de Andrade era uma pessoa culta, né, assim, super talentosa, né, tinha todo um talento para criar algo, e aí que o resultado desse encontro com a pedra foi um poema. Só que ele, né, ele não se considera assim talentoso em relação para fazer poema, então a consequência que ele preferiu ter foi apenas pular a pedra, né, saltar a pedra, porque ele é um pássaro prático. Então, no caso, ele não está criticando o poema de Carlos Drummond de Andrade, ele está apenas justificando o fato dele também não ter conseguido criar né, algo tão célebre quanto foi o poema de Carlos Drummond de Andrade. É um poema super conhecido, né? Super conhecido esse poema dele. Então, ele apenas justifica, ó, se eu tivesse um talento, eu faria um belo poema também. Tipo, mas eu sou apenas um pássaro prático, e aí eu prefiro saltar. Pronto, simples, muito singelo, ele apenas justifica. Então, não é nesse cartoon não tem uma crítica ao poema de Carlos Drummond de Andrade. Então, esse quarto item está errado, vamos cortar ele. Então, qual seria a melhor alternativa aqui? Aí tem a letra A. Apenas a 1 está correta. É erradíssimo. Por quê? Porque a linguagem verbal é necessária para o entendimento do texto. 2 e 3 estão corretas. Letra B, 2 e 3 estão corretas. Verdade, porque tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal são necessárias para a construção de sentido construído pelo cartunista. E o terceiro, né? O cartunista estabelece uma relação de intertextualidade, que é um texto citar um outro texto que já é conhecido. Perfeito. Quarto, aí letra C, o 1 não está certo, a gente já viu que a linguagem verbal é necessária, então no caso aqui não está certo esse item 1. E o 4, né, porque ele não está fazendo uma crítica
ao poema de Carlos Drummond de Andrade, e sim apenas justificando o fato de ele não ter feito, não ter criado um poema, apenas justificado a situação dele. Ai, cansei, misericórdias, cansei. Ai, deixa eu respirar. Você também cansou? Para um pouquinho, bebe uma água, respira. Tá tudo bem, tá tudo certo. A gente não precisa ir assim tão pesado, né? A gente pode parar um pouquinho, respirar, tomar uma água, mexer um pouquinho no celular, meu tá aqui, ó. Pode dar uma mexidinha e tal, mas é rapidinho, vamos voltar. Questão 2. Essa questão 2 é mara, porque ela traz um tema muito atual, que é a questão do racismo. E esses temas atuais que são decorrentes no Brasil, esses últimos anos, com certeza a questão certa para Enem, né? Tanto de racismo quanto de feminicídio, né? Porque são assuntos muito recorrentes no Brasil, na questão no Brasil. Aí vamos ler aqui o textinho. Se fosse para classificar a linguagem desse texto, você diria o quê? Que é a linguagem verbal, não verbal ou mista? É a linguagem apenas verbal. Não é não verbal porque não tem a imagem. Então também ela não é não verbal e não é mista. Porque para ser mista tem que ter linguagem verbal e não verbal juntas. Vamos lá. Vamos ler esse textinho aí. A questão racial parece um desafio do presente, mas trata-se de algo que existe desde há muito tempo. Modifica-se ao acaso das situações, das formas de sociabilidade e do jogo das forças sociais, mas reitera-se continuamente, modificada, mas persistente. Esse é o enigma com o qual se defrontam uns e outros, intolerantes e tolerantes, discriminados e preconceituosos, segregados e arrogantes, subordinados e dominantes, em todo o mundo. Mais do que tudo isso, a questão racial revela de forma particularmente evidente, nuançada e estridente como funciona a fábrica da sociedade, compreendendo identidade e alteridade, diversidade e desigualdade, cooperação e hierarquização, dominação e alienação. Texto é de Octávio Yanni. Texto muito bom, né? Que ele fala sobre a questão do racismo. O racismo é persistente. O que ele está querendo dizer aqui em sua totalidade? Qual a interpretação desse texto? Ele diz o seguinte, que apesar de modificar as situações, né? São várias as situações em que porque o racismo ele não ocorre em uma situação engessada, ele ocorre em várias situações. Né? São várias situações, o tempo passa, o tempo muda, a sociedade muda, mas o racismo, a situação do racismo é persistente. Ele mesmo fala ali na linha 4, modificada, né? A situação do racismo vem modificada atualmente, mas ela é persistente. Entende? Então ele está falando que o que ele quer dizer no total é que o racismo, a questão do racismo, né, que é contínua. Por mais que mude as situações, ela é contínua, ela é persistente. Vamos para as questões. Segundo o texto, a questão racial configura-se como um enigma, porque, vamos lá, no enunciado da questão nós já temos uma dica, que é em relação à palavra enigma. Vamos voltar ao texto. Gente, eu já falei 1000 vezes. Nós temos que voltar ao texto o tempo todo, se for necessário. Não tenha preguiça em relação a isso. E esse é um diferencial muito grande em relação a qualquer outro concorrente. Volte ao texto, não tenha preguiça. Nós temos tempo para isso. Enigma, vamos procurar a palavra enigma no texto. Deixa eu ver, linha 4? Linha 5? 1, 2, 3, 4, 5, linha 5, ó. Esse é o enigma com o qual se defrontam uns e outros. Antes do termo enigma, tem uma outra expressão, que é outro termo, que é esse é o. Esse é um pronome demonstrativo. Então, esse refere-se a uma informação anterior que foi dada. Qual foi a informação anterior que foi dada antes desse esse, né? Qual é a informação anterior? A informação é: modifica-se ao acaso das situações, das formas de sociabilidade e dos jogos das forças sociais, mas reitera-se continuamente modificada, mas persistente. Essa é a informação que é dado antes, né, de esse é um enigma. Então, esse aí que está fala, meu Deus, no texto, refere-se a essa informação.
Aí, vamos voltar agora para a questão. Segundo o texto, a questão racial configura-se como enigma, porque, então, nós já vimos que o termo enigma refere-se àquela informação anteriormente dada. Então, nós temos que encontrar uma alternativa que seja semelhante ao que foi dito naquele períodozinho ali básico que eu li. Vamos lá ver se a letra A, essas alternativas aqui, quais delas se encaixam melhor naquele período, naquela informaçãozinha que foi dada antes de enigma. Vamos lá. É presa de acirrados antagonismos sociais. Antagonismos, na verdade, são fortes ideias opostas, né? Uma oposição muito forte. Vou dar um exemplo de antagonismo. Bolsonaro atualmente é o novo presidente do Brasil, né? E Haddad perdeu. Então, Haddad, ele vem como antagonista. Por quê? Porque ele tem ideias opostas às ideias que foram apresentadas por Bolsonaro. Então, é um antagonismo. Nesse caso, na questão aqui, é presa de acirrados antagonismos sociais. Você acha que tem relação com aquele período bonitinho que nós lemos antes? Não. Até porque o texto ele não traz em si oposição, não há alguma expressão de oposição às ideias apresentadas sobre a continuidade sobre o racismo, né? Não tem uma oposição em relação a isso. Não há alguém ali no texto defendendo com a ideia oposta que não existe racismo, não tem. Então, essa letra A já anulamos. Letra B. Tem a origem no preconceito que é de natureza irracional. De fato, né? Quem é preconceituoso é totalmente irracional. O preconceito é algo vindo da irracionalidade das pessoas. Só que também naquele período, deixa eu voltar no período aqui de modifica-se até persistente, mas persistente, ele também não fala, né? Ele não fala sobre a origem do preconceito, né? Ele não fala ali, na verdade o texto em si, por si só, ele não fala qual é a origem do preconceito. E ele nem fala também que a natureza desse preconceito é uma natureza irracional. Ele não fala isso durante o texto. Então, a letra B já anulamos também. Letra C. Encobre os interesses de determinados estratos sociais. Estratos sociais é o mesmo que classe social. Né? Naquele período também lá, não tem nenhuma afirmação, nenhum termo que refere-se a estratos sociais. Então, obviamente, também não é. Letra D. Parece ser herança histórica, mas surge na contemporaneidade. Essa letra D aqui é terrível, porque ela traz uma contradição, porque herança histórica, passado, mas surge na contemporaneidade. Contemporaneidade é o presente, é o atual, né? Então, não é totalmente oposta uma à outra. Como é que pode? Parece ser uma herança histórica, mas surge na contemporaneidade. Não. A gente sabe que realmente o preconceito ele é herança histórica, porque veio da escravidão, né? Desde aquela época de 1500, século XVI. E então ela não surge na contemporaneidade, ela não surge no estado atual, ela surge no passado, apenas ela é contínua, ela está sendo levada adiante. Mas então essa letra D não é muito contraditória. Letra E, muda sem cessar, sem que por isso seja apurada. Essa é a questão que mais se encontra, mais se encaixa naquela informaçãozinha anterior. Porque o que fala? Muda-se ao acaso das situações, ou seja, a situação do racismo ela muda, das formas de sociabilidade, ou seja, a sociedade também é mudada, nós estamos no século XXI, então a sociedade é outra sociedade, uma sociedade diferente do século XIX, é uma sociedade diferente do século XVI, porque a sociedade ela é evolutiva, né? Ela está em constante modificação, então no caso, houve a modificação também da sociedade, dos jogos às forças sociais, houve também essa modificação, mas percebe-se, né, continuamente, ou seja, mas reitera-se continuamente, ou seja, é percebida que o racismo é contínuo, é modificada a situação. Uma hora o racismo é por meio de um xingamento, uma hora o racismo é por meio de algum crime em algum supermercado, como nós já temos visto, né? Ora, algumas vezes o racismo é como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, que o, né, botou o joelho no pescoço do rapaz, né? Então, assim, a forma de racismo muda, é modificado, mas ela é persistente, ou seja, ela é contínua, o racismo ainda é continuante. Então, a letra E fala o quê? Muda sem cessar, mas nem por isso seja superada. Ou seja, o fato de haver mudança na sociedade, mudança de situações, nem por isso o racismo, no caso, foi superado. Então, a melhor alternativa é a letra E. Dúvida?
Observe a próxima questão. Observe as afirmativas sobre o texto de Octavio Yanni e em seguida marque a alternativa correta. Vamos lá analisar item por item novamente. Número 1. Predomina no texto, sem nenhuma exceção, a linguagem conotativa. A linguagem conotativa é a linguagem de sentido figurado. Aí ele fala que há uma predominância no texto da linguagem figurada. Vamos voltar no texto, que esse é o segredo da coisa. Olha, de linguagem figurada aqui eu posso citar 3 tipos de linguagens figuradas que há nesse texto aqui. A primeira é quando fala sobre o enigma, né? Essa comparação da questão racial a um enigma é uma linguagem conotativa. É uma linguagem conotativa. O segundo exemplo de linguagem conotativa é quando fala assim, quer ver? Dos jogos das forças sociais, ou seja, ele compara as forças sociais a uns jogos. Então, no caso, é também uma linguagem conotativa. E o terceiro exemplo é fábrica da sociedade. Ele compara a sociedade a uma fábrica. Então, essa comparação é uma linguagem conotativa. Em sua classificação, é uma metáfora. Então, nós citamos 3. Pode ver quantas linhas tem esse texto aqui, Brasil? Vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... quase 12 linhas. De 12 linhas, nós temos 3 exemplos de linguagem conotativa. Então, nós podemos afirmar que predomina no texto todo, sem nenhuma exceção, a linguagem conotativa? Não. Nós só encontramos 3, de todo um texto, nós só encontramos 3 linguagem conotativa. Então, esse primeiro item aí, zerado, pode tirar. Número 2. Item número 2. Por ser um texto informativo, não se admite o uso de linguagem metafórica. Nós vimos que realmente no texto há linguagem metafórica, que são aquelas 3zinhas bonitinhas que tia França citou para vocês. Que é a do enigma, que é a dos jogos e que é da fábrica. São as 3 linguagens metafóricas que há no texto. Aí ele fala, por ser um texto informativo, não se admite o uso. Como é que não se admite o uso se foi usado? Como é que pode? Não se admite o uso, mas foi usado. E outra, esse texto aqui, ele tem realmente a sua carga de informação. Mas em sua classificação, ele é mais um texto dissertativo. Por quê? Porque ele apresenta uma tese. Qual é a tese desse texto? A tese desse texto é em relação à questão racial. E ele sustenta essa tese por meio de argumentações, justamente falando que, por mais que mude essa sociedade, né, o racismo ele é persistente. Então, no caso, há uma sustentação dessa tese. Então, esse item 2 é erradíssimo. Não. Terceiro item, vamos lá. No texto, predomina a linguagem denotativa. Ah, sim. Conotativa, nós só temos 3 casos. O restante é tudo denotativo, realmente, que é o sentido real. Conotativo é o sentido figurado. Né? Porque, no caso, por exemplo, comparou a questão do racismo a um enigma. Então, é o sentido figurado. Aos jogos, as forças sociais comparou a jogos. É uma metáfora também. E quando compara a sociedade com uma fábrica, também é uma metáfora. Então, no texto, predomina a linguagem denotativa, que é esse sentido real, sim, mas há ocorrências linguísticas em que se verifica a personificação e a metáfora. Sim, metáfora nós vimos 3. E personificação, que a personificação é da vida, seres inanimados, a objetos, né? Trazendo a ele identidade. Deixa eu ver, atribuir a objetos ou seres irracionais sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. Então, aqui, ó, uma ação própria do ser humano. Um exemplo aqui, deixa eu ver. Ele fala, ele compara, né, a questão racial, a questão racial revela-se, compreendendo a identidade. Quem tem identidade é o homem, né? No entanto, ele compara a questão racial à questão identitária. Então, no caso, essa aqui é uma personificação. Então, vamos lá para as alternativas. Somente a 1, 2 e 3 são verdadeiras a 1, 2 e 3. Não. Nós vimos que a 1 e 2 estão erradas e somente a 3 está certa. Somente a 1 é verdadeira. Não. Nananina, não. Nós vimos que a 1 está errada. Por quê? Porque não tem essa questão da linguagem conotativa. Tem, quer dizer, tem, mas ela não é predominante. Só são 3 casos que está no texto. Letra C, somente a 2 é verdadeira. Não, a gente viu que não é um texto informativo, ele é um texto dissertativo praticamente. E se admite, sim, o uso de metáfora, porque não tem 3 metáforas no texto, então se admite, né? Como é que vai dizer que não se admite, sendo que está lá 3 metáforas no texto? Bonito.
Deixa eu ver, letra D, somente a 3 é verdadeira. Ah, sim, aí já os 500, né? Somente a terceira. Terceiro item está correto. E letra E, nada a ver, né? São verdadeiros a 2 e a 3. Oxi. Viajou legal. Terceira questão, terceira e última questão. Eu sei que vocês estão cansados de Tia Fran. Tia Fran também está cansada, mas a gente já está encerrando já. Calma, respira mais um pouco. Ó, cheira a florzinha. Sopra a velhinha. Né? Calma, vamos respirar e vamos lá. Essa questão aqui, essa terceira questão, se a gente for classificar de acordo com a linguagem, qual tipo de linguagem seria? Verbal, não verbal ou mista? Ah, seria mista. Por que seria mista? Porque no caso tem os dois elementos, tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. Quais são os elementos da linguagem verbal no texto? A linguagem verbal está nesse textinho aí, bonitinho aí do lado, ó. O texto, deixa eu ler para vocês já esse textinho aí. O texto. A fotógrafa aprisiona na eternidade o tempo no sertão. Um tempo de espera, a espera da chuva, os que partiram e não voltaram. Nesta imagem, o tempo se reconfigura em determinadas formas e na ocasionalidade da natureza, sempre impassível e absoluta nas suas decisões. Será que vai chover? Pronto, esse é o texto. E tem o texto não verbal, que no caso é essa imagem, só um adendo. Essa imagem já é assim mesmo, viu? Eu não peguei imagem ruim e coloquei para vocês, não. A imagem já era assim mesmo. A fotógrafa, ela fotografou a imagem e colocou a resolução em preto e branco e ficou assim, tá? Não é uma imagem ruim, não. Ela é assim. Vamos analisar a imagem? Vamos parar um pouquinho. Vamos analisar a imagem, né? A gente vê que a imagem é preta e branca, justamente, acho que para dar justamente aquela sensação de queimado, né? Tudo preto e muito branco. Tem um gato aqui, gato de boa comendo, em paz. Gato é bicho tenso. E a gente vê o sertão, né? A seca, muita seca, parece que houve queimada realmente. Não tem figura humana aí, né? É bom a gente constatar isso, que não há figura humana. Não há uma pessoa aí na foto, alguém com enxada ou alguém sentado nesse banco aí, não tem uma figura humana, só tem mesmo a foto do sertão. Vamos agora para a questão. Enunciado da questão. A mensagem transmitida pelo texto está configurada em duas linguagens que expressam, vamos lá, número 1. A fusão dos tempos presente e passado e a aceitação do homem da sua condição efêmera. O texto ele não fala do tempo nem presente nem passado, ele fala da eternidade. A eternidade ele se constitui por presente, passado e futuro. Mas ele não cita em específico os tempos presentes nem os tempos passados. Também aqui fala a aceitação do homem de sua condição efêmera. Efêmera é algo passageiro, rápido. A gente não vê a imagem de um homem, a gente não vê citar a questão do homem. A gente não tem assim um marco, né, da humanidade do homem. Então esse primeiro item não é. Segundo item, uma realidade desoladora e pensamentos tradutores de um sentimento constante de expectativa. Olha, esse já é diferente, porque uma realidade desoladora. Sim. Quem conhece o sertão, quem tem parente no sertão, quem já viu imagens, fotos, já leu o texto sobre o sertão, tem até o livro, né, Sertões, sabe que a condição, a situação, a realidade do sertão é algo pavoroso, é muito difícil viver lá, muito difícil, porque é muita seca. Então, assim, é uma realidade muito difícil. Ele fala que é uma realidade desoladora, E pensamentos tradutores de um sentimento de expectativa, de constante expectativa. Sim, porque ele fala bem assim, ó. Deixa eu tirar meu rosto aqui do negócio. Um tempo de espera. A espera da chuva e dos que partiram e não voltaram. Isso é o quê? É uma expectativa. Você está na expectativa da chuva, você está na expectativa daqueles que foram e não voltaram. E por final, ele ainda reafirma, olha como é que ele fala. Ele pergunta, né? Será que vai chover? Isso é uma expectativa, isso é claramente uma expectativa. Então, no caso, nós acreditamos que seja número 2. Mas assim, não é porque a gente encontrou a resposta que é número 2 que nós não vamos ler a terceira, a quarta e a quinta alternativa. Nós temos que ler. Muita gente perde questão justamente por esse motivo. Viu que a 2 é a resposta e não quer saber das outras alternativas, já quer pular para outra. Não, vamos ter certeza que realmente não são as outras alternativas. Vamos ter paciência e vamos ler. Terceira alternativa, fala assim, uma contradição interna devido ao fato de retratarem momentos distintos de um tempo em fluxo. Não, o texto verbal, né, aquele escrito aqui do lado, ele confirma a imagem, e a imagem confirma o texto verbal. Então, não há uma contradição, há uma confirmação interna. Contradição seria o seguinte, o texto falar de uma espera da chuva,
a espera dos parentes, e a imagem ser a foto de um sertão chuvoso, cheio de água, né? Sertão a virar mar, né? Um local florido, aí sim seria realmente uma contradição, mas não há essa contradição, há uma confirmação. Quarto item, quarta alternativa, fala a perplexidade diante da injustiça. Qual injustiça? Do fato do tempo e da natureza serem impassíveis e absolutos, isso é uma injustiça? O fato de o sertão ser assim por causa do tempo é uma questão de injustiça? E a esperança do recomeço do homem em face do fluir do tempo. Nós não vemos nem a figura do homem aí com esperança de recomeço, não tem. Não marca, não tem essa questão de marcar o homem. Então, não. Não é essa quarta alternativa, não. Essa quarta alternativa, não. Quinta, a captação do tempo como um destruidor silencioso das coisas e a luta humana contra o destino. O fato de o texto fala que o tempo e a natureza são impassíveis, eles são inerentes ao homem, eles agem por si só, independentemente da situação do homem. Eles agem por si só, ele é absoluto, entende? Então, assim, mas nem por isso ele é destruidor. O tempo não é destruidor, o tempo apenas se passa. Ele é soberano, mas ele não é destruidor. E fala assim, da luta humana contra o destino. Novamente, não há questão do homem aí lutando contra o destino. E outro, não teria como lutar contra o tempo, contra a natureza, não tem como você lutar em relação a isso, entendeu? Então, não, a alternativa correta seria o quê? A 2, B. B em Libras é assim. Vamos para a última questão. Eu sei, vocês estão cansadinhos de tia Fran. Calma, essa é a última questão. Respira. Vamos lá. No texto escrito, a forma verbal aprisiona está empregada no sentido denotativo, ou seja, no sentido figurado. Figurado não, no sentido real, e indica uma ação futura. Vamos lá. Aprisiona. O texto fala... Ai, meu rosto está tampando o texto novamente. A fotografia aprisiona na eternidade o tempo. Então, aprisiona não tem como se aprisionar o tempo. Tem como aprisionar o tempo, gente, na eternidade? Não tem como. Então, está no sentido figurado. Então, o sentido é conotativo e não denotativo. Então, a letra A está errada. Segunda alternativa. As expressões na eternidade e no sertão complementam o sentido de aprisiona. Quem aprisiona algo ou alguém. Aprisionou quem? O tempo. Aprisionou o tempo na eternidade. Aprisionou na eternidade o tempo. O tempo que é o complemento de aprisionado. Porque o tempo é que é aprisionado. Apenas ele é aprisionado aonde? Na eternidade. Mas, no caso, na eternidade no sertão, não complementam o sentido de aprisiona. O que complementa o sentido de aprisiona é o tempo. Então, a segunda alternativa está, ó, errada. Terceira alternativa, o fragmento de A Espera da Chuva, dos que partiram e não voltaram, esclarece o sentido de tempo, esclarece o sentido do termo um tempo de espera, sim. Porque quem espera, espera algo. Você está esperando o quê? A espera da chuva, a espera dos que partiram e não voltaram, porque é aquela coisa, quem espera, espera algo. Você está esperando o quê? Você está esperando manhinha. Aí eu estou esperando o pai para me levar lá no médico. Né? Então, no caso, ele esclarece o sentido do termo um tempo de espera. Certo, tá ótimo aí. Mas nem por isso a gente vai deixar de ler a quarta e a quinta alternativa. Vamos ler a quarta. O uso da vírgula após nesta imagem, cadê? É justificado por separar termos da mesma função de período. Vamos botar no texto. Cadê? Aqui, linha 4. 1, 2, 3, 4. Nesta imagem, vírgula. Então, na verdade, ele não separa termos da mesma função. Está no mesmo período, mas não separa o termo da mesma função. São a mesma função. São funções diferentes. Nesta imagem, a função dela é a função acessório. Acessório é aquilo que não tem tanta importância. É algo que pode ser retirado e não vai fazer falta de sentido no texto. Então, no caso, eles estão separando termos, sim, claro, mas não é da mesma função. Ele está separando termos de funções diferentes. Então, não. O 4 não é. Quinta alternativa. O ponto de interrogação conota um sentimento de súplica no fecho do discurso. Vamos voltar lá para ver? Será que vai chover? Não. O ponto de interrogação conota um sentimento de súplica. Súplica é você implorar, você pedir demais, tal. Você está implorando. Né? Então, assim, não há um sentimento de súplica, há um sentimento de expectativa, será que vai chover? É uma dúvida, será que vai chover? Está dando expectativa, o povo está querendo que chova.
que é sertão, né? Então, no caso, ele não conota um sentimento de súplica, entendem? Ele conota um sentimento de quê, gente? Que eu falei de expectativa. Certo, pronto. Pronto, meus amores. Espero que vocês tenham entendido a aula, as explicações, tanto minha quanto a de Thalita. Quem tiver dúvida, tanto desta aula quanto da aula anterior, anotem, porque no sábado, às 10h30 da manhã, nós vamos estar aí de plantão para tirar as dúvidas com vocês. Então, levem as dúvidas, sejam participativos, podem anotar tudo direitinho que nós vamos sanar as dúvidas de vocês. Vamos conversar um pouquinho e vamos sanar essas dúvidas de vocês, porque ninguém merece ficar com dúvida, né? E é isso. Um beijo no coração e até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.